Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Sargento Lima para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 78ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 14 de outubro de 2020. Presidência, deputado Júlio Garcia, deputado Mauro de Nadal. Secretarias, deputado Laércio Schuster e deputado Ismael dos Santos. Às 14 horas do dia 14 do mês de outubro do ano de 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-se por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Gessé Lopes e Carlos Humberto. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fez-se uso da palavra o senhor deputado Neudi Sareta, do PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Após ser discutido pelo senhor deputado Coronel Mocelin, foi aprovado em turno único, por maioria, com o voto contrário do senhor deputado Bruno Souza, a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição de número 0004 de 2020. Após ser discutido pelos senhores deputados Bruno Souza, Jair Mioto, Valdir Cobalcini, Sargento Lima, Moacir Sopelsa, Kennedy Nunes, deputado Maurício Scudilhac e Márcio Machado, e pelas senhoras deputadas Paulinha e Ada De Luca, foi aprovado em turno único o projeto de lei 0229 de 2020. Também foi aprovado em turno único o projeto de lei número 0244 de 2020. Foram aprovados pedidos de informação de número 665 a 671 de 2020 e as moções de 474 a 479 de 2020, sendo esta última aprovada por maioria. Também foi aprovado o requerimento de número 14.003 de 2020. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos de 104 a 114 de 2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de número 1957 a 1969 e a 1991 de 2020. Explicações especiais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados César Valduga, Bruno Souza, Maurício Scudilhac, José Milton Schaeffer, Kennedy Nunes e Sargento Lima. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavei a presente ata. Muito obrigado, deputado Sargento Lima. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Solicito a assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos. Inscrito para falar, deputado Sargento Lima. Bom dia, senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, deputado Júlio Garcia, Valdir Cobalcini, Carlos Humberto, deputado Fabiano da Luz. Conforme esperado, após aquilo que foi comentado aqui na casa no dia de ontem, né, um pronunciamento do deputado Bruno Souza, muito bem, assunto muito bem conduzido por ele. Óbvio que houveram, né, as vozes que se levantaram contra. Quero dizer que, em momento nenhum aqui, pelo menos da minha parte, foi encaminhado alguma coisa ou foi tocado no assunto que se diz respeito ali à sexualidade das pessoas. Muito pelo contrário. Tá? O que a gente discutiu aqui foi um assunto de segurança pública, né? E contra fatos não há argumentos. O que nós discutimos aqui foi algo diretamente relacionado ao assunto de segurança pública, né? Mas, lógico que a gente tem que rebater, né, qualquer tipo de afirmação das pessoas
E a direita, ela não traz somente os argumentos, e se me faltar argumentos, ainda me sobra joelhos ainda para orar e continuar pedindo inteligência a Deus ainda para continuar trabalhando. Na minha vasta experiência com segurança pública, eu tenho muito orgulho de dizer isso, é necessário que, para que haja um crime, é preciso que haja o triângulo do crime. Ou seja, você tem que ter um agente, você tem que ter uma vítima e uma circunstância. Simplesmente isso. Se você quebrar qualquer uma dessas aí, o que a gente chama de policiamento ou de segurança preventiva, você trabalha em cima desse triângulo. Ou você tira a circunstância, ou você tira o agente, ou tira a vítima do local. Eu trouxe algumas imagens ali e gostaria de pedir para a assessoria me auxiliasse nesse momento. Pode ser rápido, tá? Mulher foi presa depois de estrupar um menino de 12 anos e o vídeo viralizar na internet, né? Só para, na imagem anterior ali, quem fez a filmagem foi aquele do lado ali, de 17 anos. Tá? Próxima. 4 adolescentes foram condenados a cumprir 3 anos de internação por estupro e homicídio. As vítimas eram menores, eram 4 moças. Tá? Próximo. Adolescente é preso e acusado de praticar estupro em 3 Lagoas. Né? E a vítima também menor de idade. Né? Mulher sequestra menor, entrega homem após estrupar em Cuiabá. Ali está o texto, ali, isso aí foi pego na escola, a menina buscou refúgio dentro de uma escola ainda. Né? E a próxima lá, adolescente de 17 anos, estupra criança de 1 ano e 3 meses em Pedro II, lá no Piauí. Por que eu estou mostrando essas imagens aí? Por que eu estou falando que isso é uma questão de segurança? Você não coloca adultos e crianças juntos, sem estar fiscalizando o que está acontecendo em lugar nenhum do mundo. Todo mundo que é papai, que é mamãe, antes do filho ir para a escola, você avisa para ele, se alguém te tocar, você sai correndo de perto, não tenta nada e procura a direção da escola, ou vem para o papai, vem para a mamãe, enfim. E aquilo a gente discutiu ali a questão de utilizar-se, né, de sanitários que ambos os sexos possam frequentar ali dentro ali. Eu acho até eu já sou acostumado a mexer com gente idiota e vagabundo, porque na polícia a gente trabalhou muito com isso aí, né? Era o nosso público, uma parcela do nosso, de quem a gente atendia era esse público, de imbecil, né? Que acredita que aquilo que ele vai fazer vai passar desapercebido de alguma forma. O preço da nossa segurança, o preço da liberdade é a nossa eterna vigilância. Quando você está cuidando de uma criança, ali tratava-se de um assunto diretamente falando de escola, você tem que pensar em todas as possibilidades. Beleza, está lá o sujeito que está pintando o muro da escola, e ele fala assim, eu vou utilizar o banheiro. Qual banheiro que eu utilizo? Qualquer um, é unissex. E ali dentro ali tem crianças de ser... Por mais bem intencionado que o sujeito seja, que seja um cara ordeiro, trabalhador, honesto, é um adulto ali dentro ali que vai estar ali com crianças, né, de ambos os sexos, independente. Então, a gente viu ali que foi um menor ainda, que foi vítima ainda de atentado violento ao pudor, que quando se trata de homem não é estupro, é atentado violento ao pudor. Você não mistura criança com adulto, você não mistura criança com adolescente, você não mistura sem ter a supervisão de um adulto. Quando uma criança vai para uma escola, ela tem que ser supervisionada. Você não sabe quem que está junto do teu filho. Quem acha que é perder, eu acredito que seja até, não é uma perda de tempo a gente pisotear esse barro e conversar sobre ele várias vezes. Como bem disse o deputado Kennedy Nunes, a gente estava discutindo antes ainda essa situação, na semana retrasada a gente estava falando disso. Isso aí foi uma matéria que foi reprovada lá em Brasília. Aí os caras colocaram ainda como... O que fizeram? Quando eles levaram esse ferro lá em Brasília, lá, eles pegaram essa mesma proposta e saíram distribuindo nos estados e nos municípios. Se não conseguiu construir de cima para baixo, tentaram construir de baixo para cima. Falta de responsabilidade. Uma falta de responsabilidade enorme. Né? Falta agora... Esses vereadores aí, eu acredito que foi por não ler, porque esse hábito de ler se perdeu. Vota sem saber no que está votando, porque um adulto não vota nisso. Alguém que é pai não vota nisso.
Alguém que é ser humano não vota nisso, não aprova isso. E fica aqui, por que eu estou trazendo esse assunto de volta? Porque assim como aconteceu aqui, pode ter absoluta certeza, vereadores de todos os municípios do estado de Santa Catarina, abram o teu olho, leiam aquilo que estão votando, leiam aquilo que vão assinar, aquilo que vão colocar em votação. Isso aqui não foi um caso isolado aqui em Florianópolis, não. Como eu falei, não estou falando aqui de homossexual. Tenho amigos que são homossexuais, fazem parte do meu convívio, inclusive familiar. Ninguém está discutindo isso. O que a gente está discutindo é quebrar o triângulo do crime. Você não criar oportunidade de colocar adulto junto com criança. Você colocar adolescentes de 13 anos para cima, ali até 17, junto com crianças com menos de 12 anos. Se não acontecer nada, se ele não seja molestado sexualmente, você pode causar até um acidente maior ainda. Você sabe que o menino maior, ele judia do menino menor, ele empurra, bate com a cabeça, é uma idade que ele é frágil. Então, essa falta de interesse em ler aquilo que está sendo apresentado, ficou explícito aqui na capital do estado. Apresentaram algo ali e ninguém leu. E se a gente não levanta essa situação aqui, poderia muito bem ter sido votado e passar sem ninguém nem saber o que estava votando ali. Então, fica esse aviso aí para as outras cidades aí do estado de Santa Catarina, comecem, vereadores, a ler o que vocês estão votando. Comecem a estudar a matéria que vocês estão votando. A gente recebeu crítica semana retrasada aqui, de ter cancelado o voto ali da Ireza ali por uma semana, porque um deputado não se sentiu confortável para votar, ele queria estudar melhor a matéria. Pronto, foi feito um escândalo. Houve uma choradeira, foi sindicato, foi escambau de bico, associação. Pô, parecia o mimimi foi general. Ah, não vão votar. Não trouxe prejuízo para ninguém. Prejuízo teria se um dos 40 deputados votasse ali sem saber o que seria. A gente deu um exemplo aquela semana. Então, vai ir para as câmaras de vereadores de todo o estado, comecem a prestar atenção no que vocês estão votando. Tá? E aquele que chancelar ali com a assinatura e com o voto dele ali, uma matéria dessa natureza, aí, de que você consegue, que você tem a intenção de colocar em risco crianças, pode ir dando tchau para a vida pública. Pode ir dando tchau. Não existe mais espaço para isso. Não confie em assessor, porque eles são maus, não. Porque eles não recebem o salário de vereador, não recebem o salário de deputado. Quem tem que ler essa porcaria é o deputado, quem tem que ler isso aí é o vereador. Porque senão a gente não precisava nem estar aqui. Ficaria muito mais barato para o Estado. Obrigado, presidente. Ainda em breves comunicações, mas antes, pela ordem, eu ouço o deputado Carlos Humberto. Sargento Lima, deputado Sargento Lima, esse é um assunto importantíssimo, né, que foi trazido aqui ontem. Eu só quero me solidarizar ao senhor e ao deputado Bruno, ontem eu não pude usar a palavra. Infelizmente, a gente vê esses ataques, eu vou até um pouco adiante, a família, né, aqui em Santa Catarina, a família ela é muito defendida. Ainda bem que aqui no parlamento, pelo que eu vi na tarde de ontem, a defesa ainda da família, a defesa dos princípios cristãos, que são aqueles que embasam a nossa sociedade, eles estão amplamente amparados aqui no nosso parlamento, e essa é uma matéria que aqui, como eu acredito na grande maioria dos municípios catarinenses, ou em todos, não tem condições de serem implementadas. Graças a Deus, nós somos um estado diferente. Mas eu só quero aproveitar, presidente, desculpe, hoje é dia do professor, dia 15 de outubro, então eu só queria fazer esse registro. Meu pai foi professor aqui no Instituto de Educação, aqui ao lado da Assembleia, foi professor no Colégio Estadual Arantes, lá em Camboriú. É uma nobre profissão que, para além de educar, presta esse auxílio às famílias e aos pais. Quem educa ama, e a gente ama os nossos professores, e os professores amam
aquilo que a gente tem de mais importante na sociedade, que é o futuro representado nas nossas crianças. Então, parabéns a todos os professores. Obrigado. Faço minhas suas palavras, deputado, também para aproveitar e parabenizar todos os professores e professoras de Santa Catarina, do nosso Brasil. Minha mãe também foi professora, saudosa mãe. A gente tem boas lembranças desse tempo em que ela educava muitas crianças. Parabéns a todos. Breves comunicações pelo tempo de até 10 minutos. Com a palavra o deputado Cobalcini. Muito bom dia a todos. Bom dia, presidente Mauro, todos os presentes aqui nesta sessão. Deputadas, vejo a deputada Ada, a deputada Dirce, e já preparando os colegas para o horário do partido. Pretendo que a bancada também homenageie os professores no dia de hoje, realmente 15 de outubro, não podemos deixar passar essa data em branco, então já provoco meus colegas para que dividimos o nosso tempo para homenagear os professores. Mas presidente Mauro, tem um assunto, assim como também o deputado Fabiano, que está aqui, nós revezamos esse assunto que não sai de pauta, infelizmente, e que é a situação das nossas rodovias. Talvez para quem esteja aqui no litoral e não viaje pelo interior de Santa Catarina, não faz ideia da situação de alguns trechos rodoviários no interior das nossas SCs. E muito embora se propague, tenha um marketing muito forte nos grupos de WhatsApp, e que se apresentam as melhorias das rodovias e de obras novas, mas, infelizmente, a situação das nossas rodovias estaduais, talvez exceto questões muito pontuais, mas a regra não é essa. Então, eu até quero pedir que coloque as lâminas aqui no painel para que eu possa fazer a apresentação. Eu estou falando dessa, mas tem outras, a imagem e semelhança do que a gente está vendo aí. Então, isso não é mais possível, isso é uma questão de Estado, não é do governo de plantão. Nós não podemos conviver com isso. Apenas numa rodovia, essa semana, num mesmo dia, 11 acidentes. Acidentes por conta da situação dos buracos. Se as pessoas não conhecerem, são rodovias de passagem que interligam BRs. E é proibido viajar à noite com chuva. Tem que interditar à noite quando chove, porque os acidentes eles se multiplicam com risco. Aliás, teve uma morte. Teve uma morte por conta de que o condutor foi desviar o buraco e saiu da pista e acabou falecendo. Então, eu trago essa preocupação, não porque nós estamos votando hoje mais um processo de impeachment que não tem nenhuma relação. Não é isso. Não porque nós estávamos na base de apoio ao governo e agora não estamos mais. Não é isso. Eu quero chamar a atenção das autoridades responsáveis para que consigam enxergar no todo o nosso território. Tem que ter um radar que acompanhe cada um dos trechos. Não é só onde a imprensa, eventualmente, a televisão, tem mais apelo. Então, nos locais mais remotos de Santa Catarina, onde não replica aqui dentro, deputado Carlos Humberto,
onde as pessoas não fazem manifestações, não trancam as rodovias, e aí então não chega aqui, na grande imprensa, deputado Mauro, nos jornais, na televisão, não chega. E aí é como se não existisse. É como se tivesse tudo bem. Então eu quero clamar. Eu sei como é difícil, porque as coisas não andam, não é nem na velocidade que a gente quer, mas não se faz nada, não se dá uma resposta. E aí, o deputado, eu e mais 39 ou 39, mais eu, nós somos a ponta, o para-choque, aquele que ouve as reclamações, aquele que até paga um preço, porque se eventualmente o governo não faz, a omissão do deputado, porque ele está vendo todos os dias e está ouvindo as reclamações todos os dias. Então eu quero aqui fazer um apelo, eu mostrei aí, a SC 350, no trecho compreendendo entre Caçador e a BR 153, mas eu poderia falar de tantas outras rodovias em situação igual ou pior do que essa, e nós estamos falando de uma coisa óbvia, de uma obrigação do Estado, não teríamos que trazer aqui para casa, aliás, não é trazer uma vez, é 1, 2, 3, 4, 5, 10, e não apenas de um parlamentar, mas de vários parlamentares, no oeste de Santa Catarina, no extremo oeste de Santa Catarina, no meio oeste de Santa Catarina, no Planalto Norte de Santa Catarina. Essa é a situação. Decrete calamidade pública, então, para fazer, para ontem, para amanhã. Não dá para esperar. O que tem que fazer? Tem que esperar ainda mais acidentes, mais mortes, para daí tomar providência. E a gente cansa de falar, de repetir, mas se não fizermos isso, também estaremos nos omitindo. E nós não podemos nos omitir. Nós temos que levantar esses assuntos que são, sim, de interesse do Estado, porque catarinenses, brasileiros passam por essas rodovias, porque a riqueza que se produz no interior de Santa Catarina passa por essas rodovias, os produtos industrializados que vêm para o litoral, que vêm para os portos, passam por essas rodovias. E aí nós passamos por constrangimentos, por vergonha, como passei essa semana, que não encontramos palavras, não temos justificativas. Para falar, o que falar? Pessoas de outros estados que têm Santa Catarina como um estado de ponta, como um estado exemplo, quando chegam e passam por essas rodovias, não entendem por que isso acontece em nosso estado. Não bastasse os buracos, as placas caídas, a má sinalização, o mato que toma conta das rodovias. Eu, claro, que sou instado a falar também sobre isso, deputado Fabiano, por num período, ter sido secretário de infraestrutura, e nós tínhamos um programa que vinha dando muito certo, aproveitando a mão de obra dos presidiários para fazer a limpeza em todos os nossos trechos, em todo o estado, e tínhamos as rodovias limpas, bem sinalizadas, e uma manutenção rotineira, isso é obrigatório. Não dá para deixar um ano inteiro
Abre um buraco, espere abrir outro, espere abrir em toda a rodovia para ali tomar providências. Não é possível que esse quadro continue. Então eu quero aqui fazer esse alerta e as autoridades do Estado que estão me ouvindo, para que se tomem as providências urgentes e necessárias para que o setor rodoviário, a infraestrutura mais importante do nosso Estado, tenha a cara de Santa Catarina e que não continue nos envergonhando como infelizmente estamos hoje. Presidente, pela ordem. Pela ordem, Gessé. deputado Gessé Lopes. Só porque eu não estou conseguindo dar minha presença aqui, se for possível o senhor me dar a presença, eu agradeço. Estamos registrando sua presença, deputado. Não temos deputados inscritos não temos mais deputados inscritos em breves comunicações. Passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao PL, pelo tempo de 8 minutos. Estou percebendo. Senhor presidente, deputado Ivan Nex. Deputado Ivan. Senhor presidente, só queria, além de registrar a minha presença, estou acompanhando a sessão, fazer uma breve reflexão, né, com relação à edição de novo decreto de emergência do governo do Estado. O governo do Estado edita um novo decreto emergencial, isso dispensa o Estado de fazer licitações, de ter a liberdade para poder contratar, independente de controle interno, externo. Isso é muito perigoso. As imagens do final de semana, senhor presidente, mostraram que as pessoas estão na praia, elas estão vivendo normalmente. Eu estou aqui em Blumenau, estou acompanhando uma vida normal das pessoas. O processo de pandemia que o governo defende e não existe mais. Então, o PL vai conversar essa semana com seus membros para estudar a possibilidade de uma sustação de ato desse novo decreto. Chega de pandemia, chega de falar de pandemia, chega de falar disso. Vamos falar de geração de emprego, vamos falar de geração de renda, vamos falar de economia, de voltar a produzir emprego e renda em Santa Catarina. Então, esse decreto do governo do Estado, que estica, né, o processo da pandemia, de calamidade pública, vai ser enfrentado, se houver, claro, a autorização dos meus colegas do PL. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Márcio Machado, Vossa Excelência, estou vendo assim que está com um semblante de muita vontade de usar os microfones. Quer fazer o complemento do horário? Quero sim, presidente. Muito obrigado aí pela deferência, deputado Mauro de Nadal, mesa diretora, nobres colegas. Dentro dessa estrutura de pandemia, eu estou muito assustado. Não estou tão confiante como o deputado Ivan Nex, mas eu estou assustado, porque aqui, Lages mudou a configuração, nós voltamos a ser laranja. E o pessoal está voltando à atividade normal. Ontem eu escutei, com todo respeito, o deputado Gessé, muito empolgante em sua fala, que as pessoas têm que voltar mesmo, e eu acho assustador isso. Eu estudei muito sobre a questão do Covid-19, está perigoso, ainda continua, as contaminações estão aumentando, mortes também. Então, não está como na segunda onda, mas pode ter uma terceira onda, ainda mais nas eleições. Nós sabemos que as eleições as pessoas vão solicitar o voto, vão para a rua, vão conversar. Por quê? Porque no afã de ganhar. Isso é natural do ser humano. Por isso, a grande crítica já tecida anteriormente, por que não ter suspendido mais as eleições até vir a vacina, enfim. Porque o que acontece? As pessoas voltaram à atividade normal. Parece que não existe mais pandemia. Foi criado? Não foi criado. Não é uma ilusão, não é algo do comunismo, não. É algo real que aconteceu, que vem lá da China, que o cidadão comeu um pangolim, isso está na literatura, não estou inventando nada. Eu vi, tem duas palestras relacionadas à Covid do doutor Laí Ribeiro, extraordinárias, está no YouTube.
Então, chegou, eu acredito, num momento de contaminação em massa, e aí as pessoas começam a ter autoimunização, ou tem imunização dentro dessa sistemática. Então, me assusta bastante o que pode acontecer. Tanto que agora aqui, no governo do estado, aqui, Serra Catarinense retorna à classificação laranja. Nós estávamos numa classificação amarela. Isso a gente não pode entender que é uma luta contra o governo, que não tem nada a ver relacionado a isso. O que nós entendemos que é importante, sim, ter cautela neste momento, que as pessoas voltem a ter consciência. Não é possível. O que foi apresentado ontem, circulou na internet, nas praias, o pessoal se divertindo, feliz da vida, como se nada tivesse acontecido, dançando, pagode, feliz, sem máscara, e quando tiver contaminação em massa, o que vai acontecer? Eu não posso ser irresponsável, as pessoas têm que ter noção que tem que andar com as máscaras, passar álcool em gel, a hora que encontrar algum lugar que possa lavar as mãos, lavar, que fica bem melhor, porque o álcool fica meio ruim para a gente. Enfim, então, essa configuração que eu estou analisando. Também, presidente, eu quero aqui tecer, eu entrei com um pedido de informação sobre as emendas impositivas direcionadas para o governo do estado, no que tange a Secretaria de Educação. As minhas emendas não saíram do lugar, estão paradas. Então, as emendas que foram para o município, deu tudo certo. Já tem processo licitatório em andamento, já tem obra em andamento, está tudo bem. Agora, o grande problema é o seguinte, se não tem estrutura, então tem que mudar o modus operandi. A Secretaria Estadual de Educação tem que ter engenheiros. Nós entramos em contato com os engenheiros aqui da Serra, o que nos disseram? Não, nós vamos abrir um processo licitatório para poder fazer o projeto. Para que foram contratados aqueles engenheiros? Só para ganhar do Estado? Para abrir um processo licitatório e acompanhar a obra? Não há necessidade. Então, nós precisamos, presidente, que o governo do Estado, de fato, coloque os engenheiros a cumprir o seu papel. A Secretaria de Educação necessita de engenheiros para fazer os projetos, abrir licitação. Eu coloquei aqui recursos, por exemplo, R$10 mil para a prática de artes marciais, em Capão Alto. O dinheiro não está na conta ainda da unidade escolar, para que o gestor possa fazer a compra dos kimonos, do tatame, das luvas, enfim, o que precisa praticar o esporte. E a gente fica abismado. Eu coloquei também recursos aqui em Correia Pinto para cobrir uma área onde as crianças saem do refeitório e precisam entrar na sala de aula. Quando está chovendo, eles passam ao ar livre. Está chovendo, eles chegam todos molhados. Poxa vida, a gente fez um orçamento simples. Pedimos ali para o pessoal que fazer o orçamento. Agora tem que abrir licitação para fazer o projeto. Por favor, eu coloquei à disposição o grupo de engenheiros que eu tenho no gabinete e eu estou esperando resposta. Espero que a secretaria contribua para que a gente possa fazer a doação dos projetos e dar andamento. Senão, não vale a pena nós direcionarmos recursos para a Secretaria de Educação. Ela tem um monte de recurso, mas não consegue aplicar. Falta uma gestão mais específica nesse sentido. Eu gosto muito do secretário Natalino. Agora, nós estamos numa crise política muito forte, mas as coisas não podem parar. Me desculpe, governador, eu sei que está num momento complicado, o senhor pode ser afastado, mas pelo menos até o final da guerra tem que cair lutando, mas lutando, ajudando a sociedade. Poxa vida, um monte de obra parada não saiu do lugar. Precisamos que tenha, coloque a mão na consciência e faça a coisa acontecer. Use a estrutura, agora nesse momento que não tem aula, para que as pessoas possam voltar e ter uma estrutura melhor. Não dá mais para aceitar, presidente. Eu fico muito obrigado pela deferência e é importante realmente que faça a coisa acontecer, porque desse jeito a gente está andando para o lado igual caranguejo andando para trás. Obrigado. Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos.
Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de 6 minutos. Senhor presidente. Sim, deputado Neudi Sareta, Vossa Excelência está com a palavra. Se não houver outro deputado da bancada, não seria o meu dia, mas eu farei uso, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses. Eu já fiz ontem, na sessão de ontem, uma homenagem ao Dia do Professor, hoje, 15 de outubro, mas, aproveitando também o espaço, queria reafirmar mais uma vez esta data. É importante lembrar essa data de 15 de outubro, parabenizar esses profissionais, verdadeiros heróis, né, que se mantiveram firmes, inclusive neste ano, ensinando, mesmo que online, para evitar aí a perda do ano letivo. Então, quero fazer essa homenagem a todas as professoras e os professores, esses batalhadores da luta que levam o ensino, que ajudam, e que a gente possa verdadeiramente estar sempre lutando por uma educação melhor. Como ontem eu fiz também, e digo novamente, hoje é uma pena que na LOA, na Lei Orçamentária Anual do próximo ano, haja uma redução de investimentos na educação, e citei, inclusive, somente em 4 áreas, sendo elas a valorização profissional, no ensino fundamental, no ensino profissional e educação de jovens e adultos, há uma retração, aí uma diminuição de 161 milhões de reais. Lamento, então, que o governo tenha feito em sua previsão corte de recursos, 98 milhões também na valorização dos profissionais da educação, ou seja, em diversas áreas, a educação de jovens e adultos. É lamentável. Eu faço esse registro no Dia do Professor, quando estou enaltecendo o professor e a professora, e eu espero que, inclusive, isso possa ser modificado ainda na lei orçamentária para garantir, de fato, os recursos para a educação. Mas deixo mais uma vez registrado a minha solidariedade, o meu reconhecimento às professoras e os professores que labutam no dia a dia, como eu disse agora, ainda que remotamente, em face desta questão da pandemia, mas estão aí lutando, batalhando, levando a educação para as nossas crianças, para os jovens, para os adultos também, enfim, para universitários. Professor e professora, receba a nossa homenagem. Obrigado, senhor presidente. O próximo horário pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Fará uso da palavra o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, deputado Mauro de Nadal, senhoras deputadas, senhores deputados, mais uma vez eu quero aqui reiterar de que se algum colega pretender usar parte do nosso tempo, fiquem bem à vontade, mas vou usar para fazer um pouco de um resgate histórico sobre o professor e o dia em que homenageamos esta que é a profissão mais importante do nosso Estado, do nosso país e do mundo. No dia 15 de outubro é celebrado o Dia do Professor, uma data comemorativa importantíssima, que me remete aos grandes profissionais educadores, dos quais tenho inestimável consideração e carinho. No Brasil, este reconhecimento se inicia no ano de 1827, dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila, quando Dom Pedro I, imperador deste país, baixou um decreto imperial, criando o ensino elementar no Brasil. Pelo decreto, todas as cidades, vilas e lugarejos deviam ter suas escolas de primeiras letras, isto é, a descentralização do ensino, do salário dos professores, das matérias básicas que todos os alunos deveriam aprender e até sobre como os professores deveriam ser contratados. Na época, a lei determinava que deveria ser ministrado para os meninos
a leitura, a escrita, as 4 operações de cálculo e as noções mais gerais de geometria prática. Por outro lado, para as meninas, sem qualquer embasamento pedagógico, estavam excluídas as noções de geometria. Aprendiam, sim, as prendas, costurar, bordar, cozinhar, etc., para a economia doméstica. Deputada Ada, que eu vejo, deputada Dirce. 105, Deputado, 120... depois eu queria uma parte, tá? Sim, deputada Ada. 120 anos depois do decreto de 1947, um professor paulista teve a ideia de transformar a data em feriado e iniciou a tradição de homenagear os professores no dia 15 de outubro, em referência ao decreto de Dom Pedro I. A ideia surgiu porque o período letivo do segundo semestre escolar era muito longo, ia de 1º de junho a 15 de dezembro, com apenas 10 dias de férias em todo o período. Cansados, literalmente, um pequeno grupo de 4 educadores, liderados por Samuel Becker, teve a ideia de organizar um dia de folga para amenizar a fadiga. O dia também serviria como uma data para se analisar os rumos do restante do ano letivo. A sugestão foi aceita e a comemoração teve presença maciça de professores e alunos que levaram doces de casa para uma pequena confraternização. O discurso do professor Becker, além de ratificar a ideia de se manter na data um encontro anual, ficou famoso pela frase: professor é profissão, educador é missão. A celebração, que se mostrou um sucesso, espalhou-se pela cidade e pelo país nos anos seguintes, até ser oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52682, de 14 de outubro de 63. O decreto definia a essência e razão do feriado. Para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Assim, sabemos e nos alegramos muito pelo árduo trabalho feito por estes profissionais de intermediar o conhecimento e o aluno. Valorizo todos por saber a diferença que a educação faz em nossa sociedade, especialmente nesses dias de pandemia, onde o trabalho é feito de maneira remota. Cabe a cada um de nós valorizarmos esses mestres que, por meio do seu trabalho, nos aproximam da verdade e que todos os dias, seja enquanto lecionam ou quando preparam a aula para o próximo dia, cuidam de todos e de cada um. Assim, como eu procuro fazer em meu mandato. Deputada Ada, por gentileza. Bom dia, presidente. Bom dia, ouvintes e telespectadores da TV Aula e Rádio Alesc. E bom dia a todos os colegas presentes e os colegas em home. Eu gostaria também de uns minutinhos, presidente, em função de parabenizar os professores. Eu que dei aula já no Miguel Giaca, lá no Rio Moina, muitos anos atrás, né? E hoje, de vez em quando, eu faço um paralelo, né? Mesmo lá atrás, como tinha um respeito no professor, como o professor era acariciado, como o professor era respeitado. E hoje a gente vê as barbáries na televisão, vê as barbáries mesmo em loco, né? Alunos agredindo professores. E o que seria da humanidade se não fosse o professor? O nosso professor, o professor brasileiro, quando eu falo nosso, não falo só o catarinense, ele teria que ser muito mais bem remunerado, né? Porque ele não dá só aula, ele é pai, ele é mãe, ele é avó, ele é tio, ele é filho, enfim, ele sai dali
e não deixa as coisas ali. Ele tem várias outras determinantes na sua vida. E se ele é bem remunerado, tanto municipal, estadual como federal, o que acontece? Ele pode dividir com alguém esse trabalho, né? Então, é por isso que nós temos muitos professores com muitos problemas, né? Professores que, por vezes, têm crises de choro, e com razão, certo? E com razão. Por exemplo, agora, na época da pandemia, todos tiveram que se reinventar. E não é fácil se reinventar. Não é fácil reinventar dando aula através desta máquina, através da telinha, né? Então, eu sempre respeitei muito, não só por eu ter dado aula, mas respeitei, porque eu acho que nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse o professor, né? Então, eu queria deixar o meu forte abraço ao professor, meu beijo no coração, que eles e elas contem sempre comigo, porque a luta do professor, ela é muito árdua. Um ou outro que não chega a 0,1 é que não sofre esses problemas, né? Pela sua própria condição social e tal. Agora, 99,9% são pessoas que trabalham, que dão seu suor, que dão sua lágrima, né? Enfim, que dão seu estresse mental, né? Porque muitos professores têm 2, 3 filhos, certo? Então, também chega em casa, tem os problemas domésticos para administrar. E, então, nós temos que ver com outro olhar. E não só um outro olhar na valorização, um outro olhar na valorização financeira do professor, né? Monetária. É isso que eu queria dizer. Um beijo no coração para todos eles. E contem sempre com essa deputada. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, deputado Cobalcini. Muito obrigado, deputada Ada. E para complementar o nosso tempo, eu gostaria de homenagear a deputada Luciane Carminati, presidente da Comissão de Educação, eu sou o vice-presidente, mas em seu nome, deputada Luciane, homenagear a todos os educadores do nosso Estado, da rede pública estadual, da rede pública municipal, da rede privada, desde o ensino infantil até universitário. E repercutindo um pouco, deputado Márcio, fiquei atento ao seu pronunciamento. É uma pena, realmente uma pena, a falta de capacidade, e aí eu não vou falar do secretário, a falta de capacidade do Estado de encontrar uma solução para as obras de infraestrutura da educação. Não é possível. Eu, há pouco tempo, tive com o secretário e ele me informou de que apenas 5 editais de obras foram lançados em 1 ano e meio de governo. A Secretaria de Educação, com mais de 1.000 prédios escolares, que tem problemas desde esses pequenos problemas, como Vossa Excelência, deputado Márcio, colocou. Às vezes é uma passarela, às vezes é uma pequena cobertura, é uma quadra de esportes que está descoberta. Enfim, a educação tem recursos sobrando e tem que inventar coisa para poder justificar os 25%, e não faz, muitas vezes, aquilo que é o essencial. Então, que se encontre uma solução para isso. Não dá apenas para levar com a barriga, não dá para enrolar, não dá para encontrar desculpas, porque dinheiro tem e de sobra. O que falta é a capacidade humana, gerencial, gestão, técnicos a serviço da educação que possam dar conta do atendimento das pequenas coisas, mas também das maiores, da reforma dos nossos prédios escolares, alguns em situação, caso de interdição. E por que não se aproveitou esse período da pandemia? Há quantos meses nós estamos? Desde o dia 17 de março, e não sei se voltaremos às aulas presenciais este ano. Provavelmente não, pelo menos na grande maioria
do Estado. Ainda havia hoje pela manhã, no Bom Dia Santa Catarina, sendo entrevistado o presidente do SINTE, praticamente todos os dias essa pauta está presente. Então, que se aproveite, porque no ano que vem nós teremos aulas e provavelmente as férias escolares serão menores, até por conta da recuperação que temos que fazer. E é pena que não se aproveitou esse período para investir na infraestrutura das nossas escolas. E também quero aqui trazer a mesma preocupação que trouxe o deputado Neudi Sareta, de questões estratégicas da Secretaria da Educação. Eu vi com tristeza os índices do IDEB, tanto em relação ao ensino fundamental, das primeiras séries, das últimas séries, como o ensino médio. É pena que nós estamos perdendo posições no ranking nacional. E esse ano, claro que a tendência é que fiquemos ainda, quando formos medir o IDEB no ano que vem, a tendência tomara que não se confirme. Eu torço para que não se confirme. Mas a tendência é que Santa Catarina vá perdendo posições, e isso implica de que o futuro do nosso Estado comece a se comprometer, porque sempre fomos um Estado de referência, puxando pela educação, que a gente possa recuperar esse tempo perdido. O próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Fim do horário destinado aos partidos políticos, passamos à ordem do dia. Votação da redação final do projeto de lei 229.9/2020, autor Comissão Parlamentar de Inquérito, condiciona a emissão de ordem de serviço em obras públicas e serviços de engenharia à conclusão da fase executória de desapropriações. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 244.8/2020, autor Tribunal de Justiça do Estado, dispõe sobre a cessão parcial de uso de imóvel que especifica e adota outras providências. Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 672, autor deputado César Valduga, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da relação do Estado de Santa Catarina com a empresa OZZ Saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 673, autor deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do repasse devido pelo Estado de Santa Catarina ao Centro de Pesquisa Oncológicas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 674, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca do andamento do edital de licitação para execução da implantação e pavimentação da SC 451 entre os municípios de Fraiburg e Frei Rogério. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 675, autor deputado Márcio Machado, solicitando à Secretaria de Estado da Educação informações acerca das emendas parlamentares impositivas destinadas à Secretaria de Estado da Educação. Em discussão. Não havendo quem para discutir, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Eu já teci algumas informações sobre este pedido de informação, mas o que eu quero só ressaltar e deixar registrado que no início do mandato, 2019, eu levei um engenheiro, que é meu assessor, para um colégio chamado Belisário Ramos, no qual está esperando uma reforma há muito tempo. Eu estudei nesse colégio do pré à 8ª série, que é no bairro São Cristóvão, aqui em Lages. E daí só faltava o projeto dos bombeiros, que é um abraço ao deputado Mocelin. E daí o diretor falou, só falta o projeto dos bombeiros. Eu falei assim, não, deixa que nós fazemos o projeto e eu dou o projeto para o Estado. Daí chegou a coordenadora regional e disse, não, o Estado tem dinheiro e isso é politicagem. Eu falei, peraí. Politicagem não, isso é política, o dinheiro está sendo pago pelo povo, nós só estamos doando. Até hoje, presidente, não abriu a licitação porque está faltando os projetos
mas tinha dinheiro e não foi feito. Então, este pedido de informação serve para todos os deputados também. Por quê? Porque o Estado não deu andamento nas nossas emendas, emenda impositiva. Então, vale a pena entregar para o município que o dinheiro cai no caixa já e já abre a licitação, já faz os procedimentos, do que mandar para o Estado. O que adianta o Estado ter dinheiro e não ter condições? Aí abre essas licitações de 30 milhões de reais para a compra de instrumentos musicais, que nós vamos analisar isso. Está muito estranho isso aí, nós vamos analisar. Com todo respeito quem concorda, eu concordo também que os instrumentos são importantes, mas nós temos que saber como é que está funcionando. Obrigado, presidente. Peço a vênia dos colegas para que aprovem esse pedido de informação. Encerrada a discussão, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 676, autor deputado Altair Silva, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca das obras de recapeamento da rodovia SC 453, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 677, autor deputado Altair Silva, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento informações acerca da existência de um plano de contingência em caso de nova estiagem no oeste de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 678, autor deputado Altair Silva, solicitando à Casa Civil informações acerca de medidas a serem tomadas no caso de nova estiagem no oeste do Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 480, autor deputado César Valduga, manifestando apelo contra a privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 481, autor deputado César Valduga, manifestando apelo ao ministro do Desenvolvimento Regional e demais autoridades pela liberação de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, a CASAN, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 482, autor deputado Coronel Mocelin, solicitando que a bancada federal catarinense legisle pelo livre acesso e permanência das crianças e adolescentes com deficiência ao sistema educacional regular, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1415 a 1427. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1992 a 2019. Fim da ordem do dia. Passamos para as explicações pessoais. Não havendo orador inscrito, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra extraordinária para hoje, às 15 horas, com pauta única. Encerrada a sessão.